Porque a informação que acabou de sair agora é que Pedro rompeu o ligamento cruzado. Fala, meus amigos e minhas amigas, não tem nem como eu perguntar se tá beleza. Torcedor do Flamengo não tem um dia de paz. O elenco, na verdade, teve o último dia dessa folga dada pela comissão técnica do Tite. Amanhã, quinta-feira, o elenco se reapresenta e inicia a preparação para o próximo duelo, que será com o Bahia no dia 12 de setembro, ou seja, só na semana que vem, que é o jogo da volta da Copa do Brasil, jogo extremamente importante. E vou te falar, olha, mais problemas para o Flamengo, e são jogadores que estão com as suas respectivas seleções. Vou dar logo os nomes, Pulgar e Pedro. Pois é, inclusive o Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está na clínica lá em Curitiba realizando exames médicos. O que aconteceu com o atacante, o que aconteceu com o volante, nós vamos contar já já no vídeo de agora. Tem também Gabigol se envolvendo em mais uma polêmica. E, novamente, o Corinthians de olho no atacante rubro-negro. E tem também jogador holandês livre no mercado, oferecido ao Flamengo, que o Corinthians está tentando a contratação. Pois é, esse mesmo Corinthians que está devendo a Deus e o mundo. Óbvio que isso é modo de falar, é uma figura de linguagem, mas vários clubes estão cobrando o Corinthians dívida de pagamento de contratação de jogador. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes um recado da nossa querida KTO. É data FIFA, jogos das seleções, e lá na KTO você pode fazer a sua fezinha, a sua aposta no site, utilizando o cupom VENê. O site está aqui, ó, na descrição, e utilizando o cupom VENê, você tem direito a free bet, bônus. Lá na KTO você certamente vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir uma grana extra. Aproveita. Por exemplo, amanhã, quinta-feira, tem jogo da seleção argentina contra o Chile. Na sexta tem Brasil. Tem muito jogo bacana lá no site da KTO. Corra, aproveite todas as oportunidades que esse site, a KTO, está dando para vocês. Vamos lá para as informações. Hoje saiu a lista de indicados à Bola de Ouro e o Vinícius Júnior, craque da seleção brasileira, cria das categorias de base do Flamengo, está na lista dos 30 mencionados lá. Eu acho que o Vinícius Júnior tem que ganhar, pelo menos seria o meu voto, tá? Creio eu que o Bellingham, que é inclusive companheiro de equipe do Vinícius Júnior lá no Real Madrid, seja o outro também que esteja disputando ali pau a pau com o atacante brasileiro, mas eu não tenho dúvidas que o Vinícius Júnior tem que levar essa Bola de Ouro. Se ele não levar, para mim, será algo pessoal, porque não querem que o Vinícius Júnior ganhe essa Bola de Ouro, porque ele jogou muita bola. Na minha opinião, ele merece conquistar a Bola de Ouro, e eu quero saber a sua opinião. Pode comentar à vontade aí, fique bem tranquilo, que aqui é uma democracia, concorda, discorda, enfim, fique à vontade aí. Uma observação e uma curiosidade: pela primeira vez desde 2003, Messi e Cristiano Ronaldo ficam fora da lista dos indicados à Bola de Ouro. Cara, é o fim de uma era. Você que vivenciou Messi e Cristiano Ronaldo brigando por Bola de Ouro, jogando muita bola, agradeça a Deus. Porque, na verdade, essa é o que eu penso, dificilmente a gente vai ver isso de novo. Dois jogadores em alto nível, disputando títulos importantes durante anos. Estamos falando desde 2003, galera. 20 anos vendo Messi e Cristiano Ronaldo brigando pau a pau, um elevando o nível do outro. De verdade, é agradecer mesmo, porque a gente viu com os nossos próprios olhos o que esses dois fizeram no futebol. E dificilmente a gente vai ver dois grandes jogadores nesse nível durante anos, 20 anos. Assustador. Vamos agora falar de Flamengo e o Gabigol envolvido em mais uma polêmica. Vamos lá. Na segunda-feira teve festa de aniversário do Gabigol e ele mesmo publicou fotos e um vídeo em sua rede social, no Instagram, ele pulando junto com o cantor Marcelo Falcão, que foi do Rapa, inclusive eu gosto muito, um baita músico. Ele pulando à vontade, e vários torcedores criticaram bastante a postura do Gabigol, porque no dia anterior, no domingo, ele não atuou contra o Corinthians por estar lesionado. E nesse vídeo ele aparece pulando como se não tivesse nenhuma lesão. Vamos lá, galera. Primeiro, folga. Folga é folga, o atleta faz o que ele quiser, ele só não pode botar a camisa de um outro time.
e achar que é normal, coisa que ele já fez. Espero que tenha se arrependido. Se arrependeu ou não também não sei, nem quero saber, mas na folga dele, ele faz o que ele bem entender, desde que não prejudique a vida dele de atleta. E quando eu digo não prejudique a vida dele de atleta, é usar droga, enfim, algo que possa pegar no doping, por exemplo. Mas certamente ele deve ter tomado um negocinho, a verdade é essa, uma água que o passarinho não bebe, ele pode ter feito isso. Terça-feira não tinha treino, na quarta também não tinha treino, se representa na quinta-feira normal. Sobre a festa, para mim, nenhuma polêmica. É a minha concepção, tá? Vene, você faria? Quem me conhece sabe que eu não faria. Eu muito menos publicaria o vídeo que ele publicou por respeito à torcida do Flamengo. Mas ele publicou. E a partir do momento que ele publica, ele se coloca, entre aspas, à disposição de receber críticas ou não. E ele vem recebendo muitas críticas por conta disso. Alguém se surpreende com essa postura do Gabigol? Eu não me surpreendo. No ano passado, após uma eliminação vexatória do Flamengo na Libertadores, ele promoveu uma festa de arromba. Vocês vão se recordar disso, torcedores foram até na porta lá da festa protestar e tal. Dito isso, galera, na boa, para mim, Flamengo e Gabigol, a gente está vivendo aí os últimos meses, porque daqui a pouco esse casamento que já acabou, já fiz essa analogia, vou fazer aqui, parece um casamento daquelas pessoas que acabaram o casamento, continuam morando no mesmo teto por conta de democracia e com o passar do tempo vão tentar resolver essa situação. Flamengo e Gabigol, na minha opinião, é isso, esperando dar dezembro, ele se despedir, obrigado por tudo, e é isso, não me surpreende mais nada. E eu quero saber de vocês, o Gabigol errou ao fazer isso, publicar o vídeo, faltou respeito com a torcida? Podem opinar à vontade. E por falar em Gabigol, Corinthians novamente quer a contratação do jogador, pelo menos é a informação do Marco Belo, jornalista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Ele disse que o Corinthians está de olho no Gabigol novamente para a temporada 2025. Porém, o Corinthians também está de olho no outro atacante, o Memphis Depay, o holandês que está livre no mercado depois de não renovar o vínculo dele com o Atlético de Madrid. Uma curiosidade, esse jogador chegou a ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis recentemente. E o Corinthians está tentando a contratação, fazendo propostas milionárias para o jogador. Vene, mas a janela de transferência não fechou? Fechou. Para jogadores que têm contrato vigente. O Memphis Depay ele está livre no mercado. Então ele pode ser contratado, inscrito nas competições dessa temporada, se eu não me engano, até o dia 20 de setembro. É setembro agora, tá? Dia 20 de setembro. E aí o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, que eu repito, foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo não se interessou no primeiro momento. Então fica aí essa informação e essa curiosidade. A outra curiosidade é, como que o Corinthians está fazendo isso, né? Porque está devendo, vamos lá, ao Toluca pela compra do Pedro Raul, está devendo ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, está devendo ao Cuiabá pela compra do Ranieri, está devendo ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e continua investindo pesado no mercado, fazendo contratações de peso. Eu acho isso um absurdo, mas o Corinthians continua fazendo. Qual será o final disso? Não sabemos. Vamos aguardar. Para finalizar nosso vídeo, duas notícias bem ruins envolvendo o Flamengo, inclusive envolvendo dois jogadores que pertencem ao Flamengo, estão com suas respectivas seleções, Pulgar e Pedro. Pulgar não vai jogar contra a Argentina por conta de um problema físico muscular. Segundo a imprensa chilena, ele teve um edema muscular e está fora do jogo contra a Argentina. Pelo menos é um edema, é algo leve. Se fosse algo grave, ele teria sido cortado da seleção chilena. Mas é um jogador do Flamengo que está tendo um problema muscular. E aí fica a preocupação como esse jogador vai retornar ao Flamengo após esses jogos das eliminatórias. A priori, o Pulgar segue com a seleção chilena e joga na outra partida das eliminatórias. Está sendo poupado, preservado do jogo contra a Argentina. O pior caso é o do Pedro. No treino dessa quarta-feira, o Pedro iniciou como titular e precisou deixar a atividade depois de sofrer um problema em um dos joelhos. E ele correu para a clínica, inclusive enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está lá na clínica, em Curitiba. E pessoal, quando eu tinha acabado de gravar o vídeo, voltando aqui, porque a CBF emitiu um comunicado, vamos lá, e a notícia não é nada boa, muito pelo contrário, é uma notícia horrível para o Flamengo. O atacante Pedro sofreu nessa quarta-feira entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense. Após o atleta
ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta nesse momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. Eu vou falar o que diante de um fato desse? É lamentar muito. É lamentar muito. Enfim, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. Já começo o vídeo aqui pedindo desculpa, tô fazendo dentro do carro. Como vocês sabem, eu vou casar amanhã, então assim, eu tô resolvendo tudo do meu casamento, porque teve a viagem pra Bolívia, depois teve a viagem pra Salvador, depois teve a viagem pra São Paulo, ficou muita coisinha pra eu resolver assim em cima da hora, então eu tô resolvendo tudo, mas parei todos os preparativos aqui do meu casamento e vim aqui no carro pra fazer essa live com vocês e bater esse papo sobre a situação do Pedro. A informação que saiu agora. Havia saído uma informação hoje cedo que durante o treino da seleção ele tinha sofrido um entorse no joelho. Até o Endrick entrou no lugar dele, ele estava treinando no time titular, ele saiu do time titular e o Endrick entrou no lugar dele por conta desse entorse no joelho. O departamento médico da seleção brasileira levou o Pedro para o hospital e chegou no hospital, constataram que não é um entorse no joelho, que não é uma lesão simples, e sim o Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior. É a mesma lesão, por exemplo, que teve o Neymar no ano passado. E assim, dificilmente o Pedro vai ter condições de voltar a jogar esse ano. Dificilmente o Pedro vai voltar a estar à disposição do Flamengo esse ano. E é uma situação muito complicada, porque o Flamengo foi para o mercado, fez 4 contratações, muitas delas, né, baseadas em lesões, porque lesionou o Cebolinha, o Flamengo contratou o Michael. Lesionou o Matias Vinha, o Flamengo contratou o Alexandro. O Flamengo contratou também o Gonzalo Plata. Aí não é uma questão de lesão, é uma questão de opção do técnico Tite, e também contratou o Alcaraz. Não contratou um centroavante, até tentou contratar David Washington, acabou que não conseguiu, e agora, infelizmente, ao que tudo indica, o Pedro está fora da temporada 2024. Eu pedi até para o Mendonça colocar, dividindo a tela aqui, a nota que a CBF publicou, ainda agora, informando a lesão do Pedro, porque é uma lesão séria, é uma lesão que não se recupera com 2 ou 3 semanas, é uma lesão que precisa de cirurgia, e se eu não me engano, até pedi para o Mendonça me lembrar, eu acho que é uma lesão recorrente no Pedro, porque quando o Pedro estava no Fluminense, ele estava para ser vendido para o Real Madrid, ele foi convocado para a seleção, na época o técnico era o Tite, e ele teve uma lesão que ele ficou quase 1 ano fora. Vou até pedir para o Mendonça me lembrar se foi uma lesão também no ligamento cruzado, porque ele já teve uma lesão séria no joelho, não sei se foi essa mesma lesão, quando ele estava no Fluminense, que ele ia para o Real, e foi a primeira convocação dele para a seleção brasileira, e assim, é uma situação que deixa todo mundo preocupado, é uma situação que deixa todo mundo, assim, a torcida do Flamengo até chateada, porque o Flamengo contratou, o Flamengo foi atrás, o Flamengo machucou, se reforçou ali na posição para poder suprir, e acabou aí agora o Pedro, infelizmente, tendo essa lesão. A nota da CBF é essa aí. Coloca aí, Mendonça, pra galera, por favor. O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira um entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exames clínicos e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura no ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Flamengo, comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio à sua recuperação. Ô Mendonça, uma situação muito complicada. Você já conseguiu ver qual foi a lesão do Pedro aí quando ele estava no Fluminense, Mendonça? Vou ver aqui agora, Guilherme, só um instante. Vê pra mim, que eu acho que foi essa mesma lesão. Ele, quando estava no Fluminense, eu lembro que ele ia ser vendido pro Real Madrid, aí ele foi convocado para a seleção brasileira e teve uma lesão séria, assim. Na época foi até desconvocado por conta disso. Foi até num jogo no Maracanã, se eu não me engano. E aí é aquilo. Agora o Flamengo tem 2 opções. Ou apostar no Gabigol, que é prata da casa, que é um jogador que já mostrou muitas vezes que
consegue dar a volta por cima, e aí a gente tem que acreditar que o Gabigol vai conseguir dar a volta por cima, ou o Flamengo ir no mercado tentar contratar, por exemplo, o Depay. Porque o Depay, ele pode vir para o Flamengo mesmo com a janela fechada. Até segunda-feira, o Flamengo pode inscrever os jogadores no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo teria aí quinta, sexta, sábado e domingo, e o dia da segunda, para tentar fechar a contratação de Memphis Depay. Vai depender, ou algum outro centroavante que esteja sem clube, sem contrato. Para o Flamengo contratar qualquer jogador agora, o jogador tem que estar sem clube e sem contrato. Fala, Mendonça. A galera aqui do GE lançou uma matéria muito interessante nesse momento sobre a situação da lesão, né? Eles detalharam bastante que tem vários tipos de lesão. Lesão de grau 1, 2 e até 3, inclusive. Só que o caso dele realmente foi uma ruptura. Então é basicamente a mesma lesão do Neymar, que tirou o Neymar dos campos desde outubro do ano passado. Pra você ter ideia, o Neymar tá voltando agora. Olha só, a gente tá indo em setembro, então é basicamente... Pelo que eu entendi aqui, é de 8 a 10 meses sem o Pedro estar atuando nos campos, Guilherme. O Neymar, ele machucou naquele Brasil e Venezuela, que foi lá na Arena Pantanal. Eu tava lá nesse jogo, inclusive. E aí o Neymar machucou em outubro, não foi? A gente tá em setembro, e agora que o Neymar tá voltando. 11 meses depois que o Neymar começou a voltar. Então, assim, é claro que o Pedro pode se recuperar mais rápido, mas acredito que quase que impossível ele, por exemplo, se recuperar até dia 30 de novembro, quando é a final da Libertadores. Então, assim, é uma lesão muito séria, é uma lesão muito complicada, porque rompeu o ligamento e aí não tem tratamento, não tem fisioterapia, não tem nada. Aí é cirurgia. Tem que entrar, infelizmente, vai ter que entrar na faca. Infelizmente, vai precisar de uma cirurgia. Você conseguiu já ver, ô Mendonça, a lesão dele no Fluminense? Então, a lesão dele, ele teve uma lesão parcial, no caso, um estiramento no ligamento cruzado anterior, e foi feito de maneira conservadora. Aí depois de um tempo, né, foi feito novas avaliações e ficou constatado que ele precisava realmente de cirurgia. É basicamente a mesma coisa, Guilherme. Vai ficar, cara, não tem jeito. É a mesma lesão que ele teve quando ele estava no Fluminense. Guilherme, e aí ele deixou na época. Eu lembro que na época ele tava para ir pro Real Madrid, cara. E ele não foi pro Real Madrid. Depois ele volta no Fluminense, joga algumas partidas e vai pra Fiorentina. Foi a mesma coisa, assim. É porque agora, é claro, agora o Pedro é mais velho, agora provavelmente tá mais desgastado também. E essa coisa de vai e volta. Mas assim, o torcedor rubro-negro, cara, tá muito preocupado. Cara, que isso, cara? É uma enxurrada de lesões, é uma enxurrada de problemas. Fala, Mendonça. Não, a bruxa tá solta, né, cara? Em relação a isso, Guilherme, independentemente da idade, é complicado, não tem o que fazer. Ligamento, você não pode antecipar uma volta que corre risco de acabar piorando depois. Você pode acabar com a carreira do cara se você antecipar uma volta. Você estoura o joelho do cara todo. Exatamente. Então, cara, você tem que fazer de maneira certinha e tudo mais. Processo que pro jogador, Guilherme, eu posso dizer que é a pior lesão que o jogador pode passar em sua carreira. E ele ter duas ainda por cima, ele demorou um tempo. Você vê que ele demorou um tempinho, até mesmo no Fluminense, no Flamengo, pra conseguir voltar ao ritmo mesmo, demorou. E depois dele ser o artilheiro na última temporada, nessa temporada também, ele acaba sofrendo essa lesão, Guilherme. O bruxo tá solta, cara. E além do Pedro, o Pulgar também tá fora do primeiro jogo, porque tá com uma lesão. O Departamento Médico do Chile constatou uma lesão no Pulgar. Vai ter um jogo Brasil, Chile e Argentina. O Pulgar não viaja para Buenos Aires com a seleção chilena, porque também está com uma lesão. É claro que a lesão do Pulgar é bem menos grave, é bem menos complexa quanto a do Pedro, mas também é uma lesão e sempre preocupa, sempre vai preocupar. Bom, como eu disse para vocês, galera, vou pedir desculpa mais uma vez, estou fazendo essa live aqui dentro do carro, caso amanhã. Tô resolvendo um monte de coisa, botei só o manto aqui pra falar com vocês de manto. Eu gosto sempre de bater um papo com vocês vestido do manto. É isso, é muito complicada a situação. Mendonça, tem quantas pessoas aí com a gente? Guilherme, tem 10.500 conosco.